Oi, gente, boa tarde. Boa tarde, Bianca, Álvaro e Thalita. Tudo bem com vocês? Estão ouvindo a gente? Está tranquilo? Então, sim, olha lá, já colocaram boa tarde. É isso aí, Álvaro. Que bacana. Então, olha só, hoje nós vamos fazer uma review. O vestibular está chegando, né? Então, domingo, Edila, está chegando. Eu não sei vocês, mas quando eu estava na época de eu fazer vestibular, nesse momento eu estava super nervosa, estudando pra caramba, e a gente está aqui para dar essa força para vocês. Vocês que estão preocupados, que estão nervosos, que estão acreditando que dessa vez dá, a gente está aqui para segurar na mão de vocês e trazer vocês junto com a gente para a aprovação no vestibular. Exatamente. A gente já falou sobre isso na segunda-feira. A prova de Matemática e Ciências da Natureza no Enem é a prova mais esperada e também é considerada aí o bicho-papão, né? O segundo dia de provas. Mas a gente tem aqui algumas boas notícias. Calma aí que meu microfone está enganchado aqui no cabelo. E, entre essas boas notícias, algumas dicas que pode facilitar a vida de vocês, principalmente fazer com que vocês relembrem aquilo que nós já estudamos durante todo o ano letivo. Isso. Uma das dicas que vale a pena a gente lembrar, que nós já falamos na segunda-feira, mas é sempre bom reforçar, que entre as disciplinas de ciências da natureza, química, física e biologia tem as questões de nível fácil, comparado com química e física. Então, o que você precisa fazer? Acertar o máximo de questões possíveis na área de biologia para você elevar a sua nota de ciências da natureza. Você conseguindo aumentar a sua nota de ciências da natureza, com certeza a sua média geral vai lá para cima, então você precisa desse diferencial. É verdade. E assim, na hora que vocês pegarem a prova em mãos, o caderno em mãos, eu quero que vocês fiquem tranquilos e que vocês leiam com muita atenção, lembrando que boa parte das respostas estão ali no teu caderno de questões. É só ler com bastante atenção, é só interpretar bem os gráficos, interpretação de texto é fundamental nesse momento, para que você entenda o que a questão está pedindo de você. Qual é a habilidade que a questão exige que você tenha para responder. Não necessariamente que você tenha decorado todo o conteúdo de biologia, mas que você tenha jogo de cintura para ler, interpretar e descobrir o que ela pede. Muitas vezes você tem muito conhecimento, ela está pedindo uma coisa muito simples, mas você não consegue chegar a essa conclusão. Então, calma, tranquilidade, uma boa noite de sono é extremamente essencial nesse momento. E a dica matadora da interpretação é você iniciar a leitura da sua questão com o comando da sua pergunta. Então, toda questão, todo item, ele tem um comando. Então, você inicia ali, a gente vai mostrar daqui a pouco as questões, quando a Simone for resolver. Então, você vai perceber lá embaixo que tem um gráfico, tem um desenho, tem um texto e tem um comando. Você sempre começa pelo comando. Você veio pelo comando, aí você dá uma olhada no texto, e também no gráfico, se tiver, na imagem, no desenho, naquilo que tiver disponível ali, para você poder encontrar a alternativa. Mas você já ir focado, sabendo o que a questão quer que você faça, já é meio caminho andado e você com certeza vai gabaritar na questão. A aula de hoje ela vai funcionar da seguinte forma. Eu e a Simone vamos dividir aqui os momentos da seguinte maneira. Ela vai fazer resolução de questão, então vai ler com vocês as questões e vai resolver, vai ser interativo, vocês vão ter uma enquete para ir respondendo aí as alternativas, para ir sentindo como é que vocês estão durante a resolução. E eu vou ficar com a parte vamos dizer assim, das dicas, das flash dicas. Então, eu selecionei conteúdos que são importantes, que caem bastante na prova, mas eu vou falar eles assim, dar umas pinceladas de maneira rápida. Então, coisa que você precisa ter em mente para quando você for resolver a prova, para fazer você dar uma recobrada aí em alguns conteúdos que são importantes, tá? Então, a gente vai fazer dessa forma, resolução de questão e conteúdo teórico. Perfeito. Vamos começar? Vamos começar, porque o tempo está passando. Verdade. E eu quero todos esses alunos aprovados, comemorando, convidando a gente para a comemoração, para a festa, né, Gil? Vai ter açaí no final? Açaí no final, com certeza. Então tá certo, vamos lá. Vamos começar, vou pedir para a Everson projetar para a gente aí as perguntas. As perguntas não. O nosso
Ok. Nosso slide, vamos começar com o ciclo do carbono. Eu vou começar aqui com a primeira dica. E os ciclos biogeoquímicos, eles são bem lembrados na prova de natureza. Eles aparecem tanto em química como em biologia e às vezes também eles vêm na prova de humanas em geografia. Mas ciclo do carbono sempre aparece no segundo dia de prova. É um dos mais lembrados. Everson, põe aí o ciclo pra gente. Ele pode vir em formato, ele pode vir um texto, mas o que a gente tem percebido é que geralmente vem uma imagem, vem um gráfico, vem algum tipo de imagem para você poder fazer a interpretação dessa imagem e aí dizer se é de fato o ciclo do carbono. Então vamos lá. Carbono, onde é a fonte natural dele? Ó, a gente está sem um áudio de vocês, qualquer coisa escreve no bate-papo que a gente vai fazendo a leitura aqui. Quando eu estiver falando, se houver qualquer pergunta ou dúvida, coloca no bate-papo que eu consigo ver, tá certo? Depósito natural do carbono no ambiente. A gente já sabe que é atmosfera. Só que a gente não consegue assimilar esse carbono diretamente. Então, como que vai funcionar a assimilação? Por meio da fotossíntese. Então, você tem essa arvorezinha aí do lado que você está dando uma olhadinha, é por ali que a assimilação vai acontecer. Então, por meio da fotossíntese, a assimilação acontece, a planta vai produzir matéria orgânica, glicose, e na sequência, isso vai ser incorporado pelos consumidores. Então, o carbono entra nos consumidores por meio da alimentação, tá? Beleza, e é isso aí que está acontecendo no carbono. Tranquilo. O que a gente mais tem nesses gráficos que podem aparecer aí? O que vai desbalancear o ciclo do carbono é a combustão. Então, é a combustão que dá esse desbalanceamento no ciclo. A gente tem uma quantidade que é normal circulando entre a atmosfera, vegetais e animais, e aí, de repente, a gente tem uma fonte que emite mais carbono para a atmosfera, que é a combustão. Quando a gente está falando em combustão, a gente está falando em queima, e a gente está falando em queima de combustível fóssil. Então, você tinha uma planta, você tinha um animal que morreu há centenas de anos atrás, e em condições especiais, ele formou um combustível. E quando esse combustível ele é queimado, ele libera carbono na atmosfera. Quando a gente tem a liberação desse carbono na atmosfera, a gente desbalanceia esse ciclo, porque a gente tinha uma quantidade de carbono que era assimilada e depois era devolvida. E agora a gente tem combustão liberando carbono de onde ele não estava, né? Porque esse fóssil estava lá, ó, fora do ecossistema há muito tempo, então isso desbalanceia o ecossistema. Quando a gente tem muito carbono na atmosfera, consequentemente a gente eleva o efeito estufa. Então, a gente elevando o efeito estufa, a gente tem toda a problemática do aquecimento global. E aí, quando vem aquecimento global, a gente tem derretimento de calotas, aumento do nível dos mares, e desertificação em algumas áreas, em outras não. Então, isso é um problemão, tá? Que mais que a gente tem nas imagens quando a gente fala de ciclo do carbono? A gente tem o processo de decomposição e de respiração, que também devolvem para a atmosfera carbono, tá? Então, o ciclo normal aí seria gás carbônico, assimilação pelas plantas, produziu glicose, entra na cadeia alimentar, consumidores consomem essa glicose no processo de respiração e liberam gás carbônico no processo lá de respiração de novo. E quando a gente tem também a morte desses animais, a gente tem liberação de carbono e também de metano. CH4 também libera carbono na atmosfera. E só para a gente lembrar, o metano é 21 vezes mais, prende mais calor do que o carbono na atmosfera, elevando ainda mais os níveis de efeito estufa. Daí vem aquela história da segunda-feira sem carne, para a gente ter menos excreta dos animais
no ambiente e toda essa problemática. Mas ciclo do carbono, ele é muito cobrado e a gente tem que estar de olho e sempre relacionar com efeito estufa, que é uma condição normal da atmosfera, e com aquecimento global, que é a intensificação desse efeito estufa. Tá certo? Beleza. Pode ir lá, Simone. Você quer daqui? Por aqui. Então, vamos continuando aí nossa revisão. Então, pode passar, Everson? A gente vai para a nossa primeira questão. E a nossa primeira questão é uma questão do Enem de 2019. Essa questão tem um grau de dificuldade alto. 38% dos alunos erraram essa questão. Então, olha só, prestem atenção. Por que eu trouxe uma questão difícil? Para você perceber que a prova não é tão difícil assim, que você está preparado para você fazer essa prova. Vamos ler junto comigo. Então, olha só. Enem 2019. O cariótipo, presta atenção, relembre aí os conteúdos que você teve em genética para você interpretar a questão. Mas vamos seguir a orientação que a professora Edila deu aqui. Aí está a questão de 2019. Qual é a primeira coisa que você faz? Você lê o comando da questão. E o comando da questão está abaixo do texto. Olha só. A mutação em questão pode ser considerada do tipo. E aí tem as alternativas. O que ele quer que você saiba dessa questão? Que tipo de mutação é que está sendo descrita aí? E abaixo tem esse tipo para você marcar, tá bom? Então, vamos lá. O cariótipo representa o número de cromossomos de uma célula somática do corpo. Ele pode ser visualizado a partir de uma técnica conhecida como cariotipagem, que analisa as células verificando o padrão dos cromossomos. Com essa técnica, podemos visualizar o padrão mais comum nos seres humanos, sendo 46XX para as fêmeas e 46XY para os machos. Esse é o cariótipo humano, né? Após o nascimento da criança, devido a características anatômicas peculiares, os médicos decidiram analisar seu cariótipo. O resultado mostrou que a criança possui cariótipo 47XX, com observação aí mais 21, sabendo onde é essa alteração. O 21 está indicando onde aconteceu a alteração. Que tipo de mutação é essa? Então, letra A, numérica, do tipo deleção. Letra B, estrutural, do tipo translocação. Letra C, numérica, do tipo euploidia. Letra D, estrutural, do tipo inversão. Letra E, numérica, do tipo aneuploidia. Vai ser colocado aí a enquete para você poder responder a questão e depois da sua resposta, a gente vai analisar, discutir e você vai perceber que essa questão é fácil de ser respondida. Então, pode responder. Os participantes. Só alguns minutinhos, alguns segundos, né? Para vocês terminarem de responder. E aí, Everson? Eles terminaram já? Todos votaram? Só 2 responderam? 4. Falta 1 responder. Vamos ver quem está aí. Falta 1 responder. Bianca pode responder, inclusive, né? Vamos ver a resposta da Bianca? Obrigada, gente. Obrigada, viu? Todos responderam? Falta só a Bianca. E o Everson? Vamos responder também, Everson. Só quem não pode responder é a professora Edila e eu. Todos os outros... Tá, gente, olha só. Essa é uma questão considerada uma questão difícil. Agora eu vou mostrar para vocês que essa questão, para o aluno da FAAMA, não é uma questão difícil assim. Principalmente o aluno da FAAMA que teve genética com a professora Edila. E revisão com a professora Simone. Ok? Então, vamos lá. Agora vai aparecer a resposta.
Todos responderam? Pode passar. Então, olha só. Numérica do tipo aneuploidia. Então, olha, eu sempre quis fazer isso. Everson, foca. Isso, olha só, gente, estou me sentindo aqui apresentadora de TV. Então, passa mais uma aí. Vamos ver agora um pouquinho dessa. Primeira coisa, gente, aqui nós temos o cariótipo. O que é um cariótipo? Cariótipo é um conjunto de cromossomos. Onde é que encontra-se esse conjunto de cromossomos? Olha, bem aí dentro. Eu acho que eu vou até virar um pouquinho para cá. Deixa eu ver se eu consigo. Isso. Aí eu posso falar aqui com vocês. Então, olha só. Aqui a gente tem o quê? Uma célula. Deu para identificar? Vocês estão olhando aí na tela? Nós temos aqui uma célula. Dentro da célula, a gente tem uma mancha escura, que é o núcleo da célula. Dentro do núcleo da célula, a gente tem os cromossomos, que são essas estruturas que, quando elas estão condensadas, tem esse formato aqui que lembra um X. Se eu pego essa estrutura aqui e eu desenrolo essa estrutura, eu vou ter uma fita, tipo uma dupla hélice, como se fosse uma escada torcida. Isso aqui é o DNA. Esse DNA tem trechos. Esses trechos são os genes. Os genes guardam uma informação genética. Pode passar? Como é que eu faço para tirar isso de dentro da célula? Vamos lá, Everson. Como é que eu tiro isso de dentro da célula? Quando eu tiro, ele está aqui. Olha, tá vendo esse X bonitinho que está aqui? Vocês que estão acompanhando na tela, vocês conseguem identificar bem. Esse X bonitinho que está aqui, a gente enxerga ele desse jeito aqui, olha. Olha aqui os pares de cromossomos. O que a gente tem aqui? Um cariótipo, um conjunto de cromossomos. E a questão falou que o cariótipo humano tem 46 cromossomos ou 23 pares. E eles estão distribuídos, isso também tem na questão, estão distribuídos em 46 cromossomos, 44 cromossomos autossômicos. O que é autossômico? Esses cromossomos, esses 22 pares de cromossomos, eles guardam a informação genética, guardam o gene, que são informações das características do meu corpo. A cor do meu cabelo, a cor dos meus olhos, a cor da minha pele, o tamanho da minha boca, o tamanho do meu pé, a minha altura, tudo isso está guardado dentro desses cromossomos aqui, dos 22 pares de cromossomos autossômicos. Soma significa corpo. Autossômicos são os cromossomos com características do corpo. E aqui o par 23 é o par de cromossomo sexual. É aqui que tem as características que definem o sexo. Se é menino ou menina. Pode passar mais um. Como é que eu tiro esses cromossomos de dentro da célula? A gente faz um processo, olha aqui, retira o sangue da pessoa, retira enfim, células do corpo da pessoa. Você faz um processo no laboratório, centrifuga e tal, tira, separa aqui os elementos do sangue, nesse caso aqui é o sangue, separa aqui os elementos do sangue, que é o plasma sanguíneo, e os elementos figurados, que são as hemácias, também chamadas de eritrócitos, os leucócitos, que são os glóbulos brancos, e as plaquetas, tá? Separou tudinho aqui, dentro do núcleo da célula, rompe esse núcleo da célula. Os meus alunos que já fizeram aquela técnica comigo de extração do DNA do morango, a gente chegou até aqui, olha, a gente rompeu a célula, a gente extraiu o DNA de lá, só que a gente não visualizou no microscópio, porque o microscópio tem que ser um microscópio de varredura super potente para poder enxergar isso aqui. Lá no laboratório potente, extraiu aqui esses cromossomos da célula, fotografa, e aí vai ter esses xizinhos aqui, olha, se você observar bem aí, parece um monte de xizinhos de tamanhos diferentes. Esses aqui são os cromossomos. Para formar o cariótipo, a gente vai e organiza esses cromossomos aos pares. E eles têm características que fazem com que a gente identifique qual é o cromossomo, o par 1, o par 2, o par 3 e o par sexual. Na questão, foi falado o seguinte, volta para a questão, por favor, Everson. Agora que vocês viram isso aqui, aqui na questão fala que fêmea é 46XX, e vocês já sabem por quê, né? Porque o par 23, nas fêmeas, é X, ou nos machos, aqui, cadê?
sendo 46XX. Nas fêmeas, tem 2X lá no par 23, e os machos têm um X e um Y. 46 autossômicos, um X e um Y, eu identifico que é macho, tá bom? Só que esse indivíduo aqui, após o nascimento, devido a características anatômicas peculiares, os médicos decidiram analisar. O resultado mostrou que a criança possui 46 cromossomos. Já identifico que tem um cromossomo a mais. E que é XX no par 23, no par sexual. É uma menina que tem um cromossomo a mais. E que esse cromossomo a mais está onde? No par 21. Pode passar, Everson. Vamos identificar isso aqui agora. Mais um e mais um. Isso. Olha só, o par 21 é esse bem aqui. Não sei se vocês estão acompanhando aí, olha. Olha na tela de vocês. Tem os pares e o par 21. Esse cromossomo da questão tem um cromossomo a mais no par 21 e é uma menina. Nesse caso aqui é um menino, seria mais um X aqui. Logo, a gente já pode passar para a questão. A gente identificou que é uma menina e que tem uma síndrome. E a gente precisa dar uma estudadinha nas síndromes. Qual é a síndrome da trissomia do 21? Alguém aí lembra para digitar rapidinho? Não. Qual é a trissomia do par 21? Alguém lembra? Responder, Edila? Vamos ver se vocês acertaram. Síndrome de Down, muito bem, Thalita. A gente já vai dar um ponto a mais aí para ti. Reinaldo também respondeu. Muito bem. Trissomia do 21. Então, a gente já identificou que é uma menina que tem uma anomalia e que está com síndrome de Down. Mas não foi isso que a questão pediu. Agora é só virar para cá para eu mostrar para vocês aqui. Olha só. Dá para ver aqui direitinho? O que a gente viu na questão? Que os cromossomos estão organizados em 22 pares autossômicos, e se você quiser já pode copiar esse esquema que eu coloquei aqui. No par 23 é o par sexual, e que tem um problema aí de mutação gênica, e nós temos dois tipos de mutações. Mutações gênicas, isso aí já é revisão, gente. Mutação gênica ocorre na sequência de bases nitrogenadas, e aqui a gente tem as bases nitrogenadas. Citosina, timina, guanina, adenina e adenina. Isso aqui forma um aminoácido, a glutamina, tá? Se eu tiver uma alteração na sequência de bases, olha só, aqui eu tenho um T e trocou esse T por um A, teve uma mutação, trocou aqui, não é mais um T, é um A. Aqui eu tinha a glutamina, aqui eu vou ter o quê? Valina. Essa única troca aqui dessa letra, a hemácia, ela estava desse jeito aqui, normal. A alteração dessa letra fez com que ela ficasse com essa forma de foice, meia-lua, chamada de falciforme. Uma única troca na base, na letra da base, na base nitrogenada, a pessoa desencadeou o quê? Um processo de anemia falciforme. Isso é uma mutação gênica, quando acontece uma troca, uma mudança na sequência de base. Não é o caso da questão. Existem as mutações cromossômicas, elas são estruturais. Existe a deleção, a duplicação, a inversão e a transmutação. Põe na questão lá, Everson, por gentileza. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Para vocês entenderem qual é a letra da questão e o porquê. Isso, olha só. O que é uma mutação? Deixa eu dar uma olhada aqui. O que seria uma mutação numérica do tipo deleção? No número dos cromossomos, olha só. E aqui eu tenho a deleção. O que é a deleção? Aqui eu tenho os genes, houve uma mudança, A, B, e foi eliminado aqui esse gene. Então, é deleção, deletou. De deletar, vocês entendem. Duplicação seria o quê? Aqui tem o gene A, o gene B, e houve uma mudança, o gene C, e houve uma mudança até o gene D. Então, teve uma duplicação. E a inversão é que esse gene vai mudar de lugar. Aí ele vai ficar A, B, D. Vai ficar assim, A, B, D e C. Houve o quê? Uma inversão. E uma transmutação é quando eu tenho dois genes diferentes, e aí eu troco
esse vem para cá. Aí eu tenho uma transmutação. Nesse caso aqui, nós temos... Então, aqui não teve uma deleção, aqui não teve uma translocação, aqui não teve uma inversão. Vocês já eliminam. Nós temos agora euploidia numérica, porque mexeu nos números. Vocês já sabem que é numérica, porque mexeu nos números. Então, nós temos numérica do tipo euploidia e numérica do tipo aneuploidia. O que seria aneuploidia? Mudança no número de cromossomos. E o que seria euploidia? Mudança no número do número total do genoma. Então, o que vocês acham? Mudou completamente o genoma ou mudou somente um cromossomo? Podem escrever aí, mudou nessa questão aqui, houve uma mudança, um acréscimo de um cromossomo. Essa mudança mudou todo o genoma ou mudou apenas o número de cromossomos? Escreveram, Everson? Mudou só um, mudou todo o genoma. E aí? Mudou o número do cromossomo, tá bom? Porque agora a gente tem 47 cromossomos. Percebem como dessa questão aqui a gente deu várias informações para vocês, mas o que ele quer é somente o tipo, ele quer somente o tipo de alteração. Não é uma alteração estrutural, é uma alteração numérica. Que tipo de alteração numérica? Do tipo aneuploidia. Pode passar e agora vamos para a professora Edila. Vamos lá, então. Acho que o áudio está funcionando aí, não tá? Ok. Ciclo do nitrogênio, também outro ciclo biogeoquímico que aparece bastante. E enquanto a Simone falava ali, eu estava pensando aqui, gente, pega uma folha, um papel, alguma coisa, eu não sei se você já tem o seu caderno de estudo aí, que você já vem usando ao longo do ano, mas se você não tiver esse caderno onde você está fazendo suas anotações aí, pega uma folha e vai colocando palavras-chave, porque isso vai fazer com que você fixe melhor aquilo que a gente está falando agora, tá? Porque daí você vai escrever, você vai ouvir, você está vendo as imagens aí e as coisas vão acontecer. Beleza. Ciclo do nitrogênio, então, é tão cobrado quanto o ciclo do carbono e ele tem essa carona aí. Ok. Ele tem essa carona aí, né? E a gente vai desmistificar esse ciclo. Ele vem com bastante informações, mas é muito fácil de compreender. Então, o depósito natural de nitrogênio no planeta Terra é onde? Qual que é esse lugar? Atmosfera, né? 78% da atmosfera vem sendo composta por nitrogênio. Por que a gente tem que ter tanto nitrogênio na atmosfera? Qual que é esse motivo aí? Para que o nitrogênio serve no nosso organismo? Coloquem aí para mim no chat. A gente utiliza nitrogênio onde? Para quê? No nosso organismo. Coloquem aí, deixa eu ver se vocês estão espertos, ligados. A gente usa nitrogênio para quê? Bases nitrogenadas, exatamente, as que a Simone mostrou agora. Formam os aminoácidos também. O que mais? ATP também, que é a nossa moeda energética, também é formado por aminoácido. E a gente lembra aí também dos artrópodes. Lembra os artrópodes lá com aquela exoesqueleto de quitina? Lembra que quitina não é queratina. Queratina é aquilo que está formando nossas unhas aí, cabelo. Não, seria quitina. Não queratina, a quitina, tá? A quitina é carboidrato, ok? Beleza? Quitina um carboidrato e a queratina uma proteína. Então, o aminoácido vem aí na quitina, que é aquilo que vai formar a carapaça, o exoesqueleto dos aí, dos artrópodes. Mas beleza. Ele está compondo a atmosfera, mas quando a gente ventila
esse ar para dentro dos pulmões, a gente não consegue assimilar o nitrogênio. Ele entra e sai, a gente não assimila. Então, a gente vai contar com uma ajuda aí, esse nitrogênio vai entrar no nosso organismo por meio da alimentação. E quem vai ajudar a gente nesse processo são as plantas. Então, a fixação do nitrogênio vai acontecer nas plantas, num tipo de planta específico que é leguminosa. O que é uma planta leguminosa? Alguém lembra aí? Uma planta leguminosa? Conseguem pôr aí no chat o que é uma planta leguminosa? É do legumes, que faz legume? E o que seria uma que faz legumes? Que tem essa confusão, né, das leguminosas. A gente chama um monte de coisa de legume, mas para botânica, uma leguminosa é uma planta que vai ter um fruto em formato de vagem, e dentro desse fruto... Sim, tem isso também. E dentro desse fruto, a gente tem sementes em séries ali, né? Então, o que vai... A gente tem, assim, a vagem mesmo, o amendoim, o que mais que a gente tem? Ai, fugiu todos aqui da minha cabeça. A ervilha, né? A soja... Então, todos esses aí, isso, Raul, a soja também, todos esses são leguminosas. Então, nas raízes destas plantas, a gente tem um tipo de bactéria específico chamada Rhizobium. Essas bactérias, elas vão, então, fixar esse nitrogênio ali, né? Vão fazer uma troca. A Simone, tira a dúvida aqui, amendoim, oleaginosa ou leguminosa? Oleaginosa, pronto. Simone já matou aqui, oleaginosa. Isso mesmo, Reinaldo, oleaginosa. E aí, o que vai acontecer? Essas bactérias, elas vão fixar o nitrogênio ali nas raízes, e o que vai rolar nessa fixação de nitrogênio? Assim que elas fizerem essa jogada mutualística, porque a planta vai oferecer para a bactéria essa glicose que ela está produzindo, e vamos conferir já se é ou não. A gente já vê. Será que pode ser os dois ou não? Simone vai conferir ali e já fala pra gente. Se confere aí se amendoim pode ser oleaginosa e leguminosa ao mesmo tempo. Não pode, não pode. Ok, pronto. Olha lá. Pode fechar? Aí. Voltamos lá para o ciclo, então. Essas bactérias, elas vão ajudar na fixação do nitrogênio ali, e nessa interação, elas vão transformar o nitrogênio em amônia. Só que essa amônia, ela é completamente tóxica. Então, assim que a amônia está no solo, a gente tem um outro grupo de bactérias, né, que vai transformar essa amônia em nitrito, tá certo? Essa transformação de amônia em nitrito, a gente chama de nitrosação. E quem faz esse processo é uma bactéria chamada nitrosomona. Tá? Então, ela vai transformar a amônia em nitrito, um composto menos tóxico. Só que o nitrito ainda não pode ser assimilado ainda, né? Pelas plantas, ela ainda não consegue assimilar essa planta ali. Não vai conseguir assimilar nitrito ainda. Então, vem um outro grupo de bactérias que vai fazer o processo de transformar nitrito em nitrato. É a Nitrobacter. Ela faz esse processo de transformação de nitrito em nitrato. Então, quando o nitrato assim disponível no solo, a planta consegue assimilar. Plantinha assimilando isso pelas raízes, colocando nitrato para dentro e utilizando esse nitrato na formação do seu próprio organismo. Incorporou já, então os consumidores vão comer essa plantinha e assimilar esse nitrato, e aí utilizar para fazer base nitrogenada, utilizar para fazer proteína, aminoácido, um monte de outras coisas, como a gente já viu lá no começo, tá?
Como é que a amônia pode voltar para o solo também? Por meio da decomposição. Então, a gente tem processos de decomposição que voltam o nitrato aí, né, em formato de amônia para o solo, tá? Então, é uma maneira que pode chegar ali também. Quando a gente tem nitrato em excesso no solo, a gente conta com a ajuda de bactérias desnitrificantes que vão desestruturar esse nitrato e devolver para a atmosfera em formato de nitrogênio novamente, tá? Então, aí o ciclo começa tudo de novo lá nas raízes das leguminosas, que não amendoim, que é a oleaginosa, fixando ali, transformando em amônia. A amônia muito tóxica sendo transformada em nitrito, o nitrito ainda não podendo ser utilizado, sendo transformado em nitratos pela Nitrobacter, e aí sim sendo assimilado, compondo as plantas e depois compondo o corpo dos consumidores por meio da cadeia alimentar. Então, é assim que vai funcionar o ciclo do nitrogênio. Ele já caiu em prova várias vezes em formato de texto, um texto qualquer falando sobre as bactérias fixadoras lá, e você tinha que descobrir qual que era o ciclo, se falava de carbono, se falava de oxigênio, de água, e tinha lá no meio o nitrogênio. Já veio também imagens, a gente até viu nas aulas do cursinho, imagens parecidas com essas, né? Onde você teria que descobrir qual que era o ciclo, ele tirando ali o nitrito ou o nitrato, ou não colocando os nomes, colocando só as fórmulas para você poder conseguir dizer o que é que está acontecendo, tá? Então, é um ciclo que aparece bastante. Abre o coisa aí para mim, o chat aí para mim, por favor. Então, essas bactérias desnitrificantes... Quem está perguntando aí, que eu não vi? Reinaldo? Então, essas bactérias desnitrificantes que se proliferam no meio básico e inibem a proliferação das nitrificadoras, se desenvolvem em meio ácido, semelhante ao fermento natural. Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Você está dizendo que as bactérias desnitrificantes se proliferam em meio básico e inibem a proliferação das nitrificantes, que se desenvolvem em meio... Ok, sim, é isso mesmo. Exatamente isso que acontece. Vamos lá, Simone, para mais alguma coisa? Volto para cá. Então, vamos para a próxima questão. Então, pode passar aí a versão para a gente. Essa questão vem falando sobre o que mesmo? Vacina, sobre esquistossomose, doenças parasitárias. Isso mesmo. As questões, elas são cobradas e elas são misturadas. E você precisa entender todo o contexto. Então, olha só. Vamos ver aí. A esquistossomose, leiam comigo, que também é conhecida... Esquistossomose é a doença, tá? Também conhecida popularmente como barriga d'água, se caracteriza pela... Opa, esqueci de um detalhe que você não pode esquecer. Por onde é que a gente começa a leitura da nossa questão? No dia de fazer a prova? A gente começa por onde, professora Edila? A gente começa pelo comando. Então, a professora Simone começou pelo texto. Então, vamos para o comando. Uma vantagem da vacina em relação ao tratamento é que ela poderá fazer o quê? Então, já está perguntando qual é a vantagem da vacina no tratamento do que se pede no texto. E o que se pede no texto, lá no início, já está falando da doença. Tratamento da doença. Então, olha só. A esquistossomose, barriga d'água, caracteriza-se pela inflamação no fígado e no baço. Então, você já tem que ter uma noção. O que o fígado faz? O que o baço faz? Causada pelo verme Esquistossoma mansoni, que é o esquistossomo. O contágio ocorre depois que as larvas do verme são liberadas na água pelo caramujo do gênero Biophallaria, seu hospedeiro intermediário, ou seja, esse caramujo é um hospedeiro intermediário dessa larva que
o hospedeiro definitivo é quem? Nós, os homens, né? Geralmente os homens são hospedeiros definitivos de quase tudo. Como é que acontece o contágio? Essa larva penetra na pele humana e após o diagnóstico da pessoa estar com esquistossomose, o tratamento tradicional utiliza medicamentos via oral para matar o parasita dentro do corpo. Uma nova estratégia terapêutica, esse é o tratamento tradicional. Uma nova estratégia terapêutica baseia-se na utilização de uma vacina feita a partir da proteína extraída do verme, que induz o organismo humano a produzir anticorpos para combater e prevenir a doença. Esse texto tem uma gama de informações. Fala sobre a doença, como é que a doença é transmitida, quem é o vetor intermediário, fala do tratamento tradicional e fala do novo tratamento, que é a vacina, e como a vacina funciona. Olha quanta informação em um texto só. Uma vantagem da vacina em relação ao tratamento tradicional é que ela poderá fazer o quê? Aí agora eu quero que você já pense direitinho. Letra A, impedir a penetração do parasita na pele. Será que a vacina impede isso? Letra B, eliminar o caramujo para que não haja contágio. Letra C, impedir o acesso do esquistossomo especificamente para o fígado, já que é lá que ele se prolifera. Eliminar o esquistossoma antes que ocorra contato com o organismo. Letra E, eliminar o esquistossoma dentro do organismo antes da manifestação dos sintomas. Qual é a função da vacina para combater essa doença? Pode votar aí. Votar. Gente, não sei por que eu estou falando votar. Pode responder. Responda aí. Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? 8 participantes. Vamos lá. O Everson também pode votar. A Bianca pode votar. Prometo que eu não falo para vocês qual foi a resposta deles. 20 segundinhos. Como é que está a votação, Everson? Faltam 2? Um é você, né? Falta 1. É a Bianca? Então, vamos lá, gente. Já votaram, agora vamos... Pode encerrar a enquete. E vamos à resposta. Lembrando que a questão fala sobre vacina, esquistossomose e doenças parasitárias. Então, ela desenvolveu toda a questão da doença, dos parasitas, e pergunta qual é a função da vacina. E importante, no texto ele falou sobre todos, sobre a doença, sobre os parasitas, sobre como é que se contrai a doença e como funciona a vacina. Pode passar, Everson. Vamos ver se... E aí, quem acertou? Gente, vamos analisar aqui, olha só. Como é que é feita uma vacina para uma doença não relaciona o quê? Uma vacina para uma doença não relacionada a um vírus soa bem interessante. Mas vacina não é só para vírus, né? Vacina... Então, vamos lá, gente. Olha só. A vacina, ela é feita em um laboratório. Como é que se faz a vacina? Retira, identifica naquele micro-organismo o agente causador da doença. Retirou ali o agente causador. Identifica o antígeno. O que é o antígeno? É a substância que desencadeia, que desenvolve a resposta imunológica. Então, identifica o antígeno, que é o agente que desencadeia o processo de defesa do corpo. Uma vez que identificou o antígeno, aí você tem a vacina. Essa vacina é aplicada, em primeiro lugar, teste em animais, para esse animal desenvolver uma resposta imunológica àquele agente. Depois dos animais, sobreviveu todos os animaizinhos, funcionou? Vamos para os seres humanos.
tem um grupo de seres humanos que aceitaram participar desse processo, e aí, depois que utiliza nos humanos, e esses humanos desenvolveram uma resposta imunológica, aí sim é produzido em grande escala e distribuído para todo mundo, que é o que está acontecendo com a vacina do coronavírus. Vários tipos de vacina foram testados em animais, foram testados em vários seres humanos, teve uma resposta positiva e agora todo mundo está sendo vacinado e eu já estou esperando a terceira dose. Tá? Entenderam, gente, como é que funciona? Agora vamos ver, eu quero mostrar para vocês o esquema, pode passar. Quero mostrar para vocês, olha só, como é que é uma diferença básica entre o soro e a vacina. O que é o soro? Vamos fazer como é que, eu falei para vocês como é que funciona a produção da vacina, né? Identifica no laboratório o agente causador, o antígeno, tira o antígeno, identifica o antígeno que desencadeia a resposta imunológica e faz os testes. O soro é diferente. O soro é por exemplo, aí tem um cavalo, tem que ser um animal de grande porte. Nesse animal é aplicado o quê? O antígeno, o veneno. Se fosse o vírus, o Covid, seria aplicado o vírus mesmo em grande quantidade no cavalo. Para quê? Para que o cavalo desenvolva uma resposta imunológica. Quando ele desenvolveu a resposta imunológica, o corpo dele inteiro, na sua corrente sanguínea, tem antígeno para aquele patógeno, para aquele micro-organismo, para aquele veneno. O corpo dele desenvolveu antígeno para isso. É retirado o sangue do cavalo e do sangue do cavalo separa ali os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, a hemácia e o plasma sanguíneo. Isso. No plasma sanguíneo é que são encontrados os anticorpos. Devolve para o cavalo, tá? Todos os elementos figurados, hemácias, mas devolve para o cavalo. A gente fica só com o que a gente precisa, tá? Até porque são tirados 5 litros de sangue do cavalo, por isso tem que ser um animal de grande porte. E nesse plasma do cavalo tem exatamente os anticorpos que o cavalo criou para combater. Aí esses anticorpos agora são envasados, né, bonitinho, e feito o soro. Aí digamos que vamos pegar o Everson. O Everson foi picado por uma cobra, a cobra venenosa. Ele não pode morrer. Se ele continuar com esse veneno no corpo, ele vai morrer. Porque o corpo dele começa a produzir anticorpos, só que não tem tempo hábil para produzir anticorpos suficientes para combater o veneno. Então o Everson tem que ser tirado daqui, levado urgentemente para um posto de saúde, que o soro já está pronto. Então, pega os anticorpos prontos e injeta no corpo do Everson. E agora, esses anticorpos são como se fossem soldados, já treinados para aquele veneno. Então, os anticorpos começam a trabalhar. Então, ele tem um reforço. O corpo dele não precisou agora produzir os anticorpos. Passivamente, o corpo dele se defende agora do veneno da cobra. Então, o soro cria uma resposta passiva. E a vacina? A vacina é diferente. A vacina é antes da doença. É colocado fragmentos, é colocado um trecho de RNA, é colocado um vírus atenuado no corpo da pessoa. E o meu corpo começa a produzir anticorpos. Eu tenho tempo para produzir anticorpos. Tem tempo para isso. Então, o soro é para combater um mal que já está instalado. E a vacina é para prevenir. Passa aí, Everson. Então, olha só. Bate um print, gente, aí dessa tela. Quando eu perguntei isso, disseram que é antiético dentro da biologia. O soro ou a vacina? O soro é para tratar problemas já existentes. Sim, o soro é para tratar problemas já existentes. A vacina é para prevenir. Enquanto a vacina é um meio de precaução. Perfeito. Já tirou 10 na prova, matou a questão. Bate um print agora da tela. A diferença entre um e outro. Olha só. Vacinas, qual é a composição? Antígenos são proteínas. E o soro também. Só que são anticorpos. Também proteína, mas são anticorpos. Vacina, o que causa o problema. E o soro, o que combate o problema. Mecanismo. Esse antígeno da vacina
são injetados no organismo para estimular a produção de anticorpos. E o soro? Os anticorpos são injetados para destruir os antígenos presentes no organismo. E a duração? Da vacina, a grande maioria desencadeia imunidade duradoura. Quem não já tomou vacina para catapora, para sarampo, etc. E o soro desencadeia uma imunidade temporária, tá bom? Então, é isso sobre soro e vacina. E a gente ainda viu um pouquinho sobre... Agora vamos para próximo tema com a professora Edila. Beleza. Everson, só passa para frente, coloca lá nessa de fotossíntese, acho que é a 8, porque eu quero falar disso aqui primeiro, porque possa ser que a gente não tenha tempo suficiente para essas outras, e isso aqui talvez possa ser algo interessante para a gente poder discutir agora. Pode passar a 13, é na 8, eu acho. Sim. Pode ir. Vai, pode ir, mais uma. Aí, volta, aí, essa. Fotossíntese. Vamos relembrar a fotossíntese aqui, falar um pouquinho de metabolismo energético, porque nessa dica agora dá para a gente lembrar de duas coisas. Fotossíntese e também de teoria da endossimbiose, que também já apareceu algumas vezes em algumas questões aí. Então, a gente tem aí um esquema da fotossíntese. Quando você vê isso, que organela você está observando aí? Qual que é a organela? Se a gente está falando de fotossíntese, que é um processo que acontece dentro de células eucariontes, vamos supor que a gente está falando aí de um vegetal. Que organela é essa? Isso está acontecendo dentro de que organela? Não? Cloroplastos, né? Então, a gente tem um cloroplasto aí. Então, quando a gente fala de fotossíntese, o objetivo final da fotossíntese é a produção de glicose, é a produção desse composto orgânico que vai trazer energia para esse ser vivo conseguir fazer os processos que ele necessita. Então, dentro dessa organela, dentro do cloroplasto, a gente consegue dividir a fotossíntese em dois processos. A etapa clara e a etapa escura. Tá certo? Quando a gente fala etapa clara e escura, a gente não está falando que uma acontece de manhã e outra acontece à noite. A gente está dizendo que uma etapa vai ser dependente da luminosidade e outra etapa, ela tem uma dependência indireta. Tá certo? Então, na primeira fase da fotossíntese, a gente chama ali a primeira fase, tem que ter incidência de luz e ela vai acontecer nessas estruturas que a gente está vendo aí, onde o sol está batendo, esses disquinhos, que a gente chama de tilacoides. Você está vendo na sua imagem escrito grânum aí, porque um conjunto de tilacoides, coletivo ali de tilacoides, é grânum. Então, esses disquinhos aí vão absorver essa luz solar e essa energia vai poder fazer uma reação com a água que a planta pegou lá das suas raízes, do solo, subiu para a folha. Vai acontecer um processo ali chamado fotólise, tá? Fotólise. Então, a lise é a quebra por meio da luz, a quebra do quê? Da água. Então, a água vai ser quebrada nesse processo. Como a gente consegue observar na imagem aí, a gente tem a água passando ali pelos tilacoides, sofrendo fotólise, e é liberado o quê? Oxigênio. As pessoas têm mania de falar assim, a planta pega gás carbônico e transforma em oxigênio. Não. O oxigênio que é liberado no processo de fotossíntese, ele vem justamente da fotólise da água, tá certo? Nesse processo de fotólise, que é o que tem de mais importante para acontecer na fase clara, a gente tem alguns produtos, né? Então, a gente vai ter produção de ATP, que é energia, que vai ser utilizada na próxima etapa, e a gente tem a função do NADPH, esse NADPH, é uma molécula transportadora, e ele vai levar hidrogênio para a próxima etapa.
Tá certo? Então, a gente tem aqui liberação de oxigênio como produto da fase clara, a gente tem ATP, que é energia, e a gente tem o NADPH. O oxigênio liberado para a atmosfera, e o ATP e o NADPH vão lá para a fase escura. No estroma, que é a outra parte que a gente encontra ali no cloroplasto, a gente vai ter uma série de reações químicas acontecendo dentro de um ciclo de Calvin-Benson, e dentro desse ciclo, o que a gente tem de mais importante? A gente tem a conversão aí, né, a condensação do carbono em açúcar, tá? Em glicose. E como produto disso, além do açúcar, a gente vai ter fósforo inorgânico e o ADP. Tanto o fósforo inorgânico como o ADP, eles voltam lá para os tilacoides, ficam livres no cloroplasto, voltam para os tilacoides e vão ser usados na formação de ATP, tá certo? Então, uma fase, ela vai depender da outra, ok? A fotossíntese envolve uma série de reações químicas e, de forma geral, quando surge fotossíntese, metabolismo energético nas questões do Enem, geralmente você tem um gráfico para você poder analisar, né? E essas informações que aparecem nesse gráfico, nesse demonstrativo, elas são muito importantes, né? Para você conseguir matar lá a sua charada. Outra coisa que aparece ligada a esse processo de fotossíntese é a presença do próprio cloroplasto. O cloroplasto, assim como a mitocôndria, eles têm DNA próprio. E o fato deles terem DNA próprio leva a uma teoria que foi construída na década de 60 por uma cientista chamada Margot. Alguns colocam lá Margulis, mas é Margot. Essa cientista, ela defende a ideia de que o surgimento das células eucariontes, com a presença de cloroplastos e também de mitocôndria, se deu por conta da fagocitose que células ancestrais fizeram de protobactérias que eram ali cloroplastos ou mitocôndrias. Então, qual que é a ideia da teoria endossimbiótica? Você tem agora uma célula eucarionte. Essa célula eucarionte tem um monte de organelas e núcleo. Entre essas organelas, se for uma célula vegetal, por exemplo, ela vai ter cloroplastos. O que tem de especial nesse cloroplasto? O cloroplasto tem DNA próprio. Então, o fato dele ter DNA próprio, se você precisa de outro cloroplasto na célula, ele consegue se autoduplicar, por exemplo, porque ele tem um DNA próprio. Tem algumas outras características também. Então, o que essa cientista estava propondo? Que houve, num tempo remoto, a gente pensando numa escala evolutiva, pensando nos seres sofrendo evolução gradual, pensando lá no início, no começo de tudo, você tinha uma célula que ainda não era uma célula eucarionte completa, ainda faltavam algumas coisas para ela, e esta célula eucarionte, ela fazia a fagocitose de alguns tipos de bactérias primitivas. Essas bactérias primitivas seriam com os cloroplastos e também as mitocôndrias. Quando elas começaram a fazer ali essa fagocitose, ao invés delas pegarem e digerir tudo isso, elas perceberam que essas organelas, elas produziam muito ATP. Então, começaram a viver meio que em simbiose ali, uma colaborando com a outra, né? Então, ao invés de digerir, permitiu com que essa protobactéria ficasse ali dentro dessa protocélula também. Com o passar do tempo, elas acabaram se fundindo, se unindo, e aí a gente teria uma célula eucarionte. O que o Enem já cobrou algumas vezes, até coloquei aqui para não esquecer. Evidências, então, da endossimbiose. Primeira coisa que a gente pode falar, a dupla camada que tanto o cloroplasto quanto as mitocôndrias têm.
Então, essa dupla camada seria por quê? Na hora que a protobactéria foi fagocitar esse cloroplasto ou essa mitocôndria, ele acabou pegando parte da membrana plasmática da protobactéria, então ele ficou com 2 membranas. Outra coisa aqui é o DNA próprio e o DNA em formato circular, que é uma característica somente das bactérias. Outra coisa também que aparece são ribossomos próprios. Então, esse tipo de célula, esse tipo de organela, tem ribossomos, só para ele, que não está compartilhando com o restante da célula. Isso é uma característica também das bactérias. Se você lembra lá do reino Monera, as bactérias, elas têm, a única organela que elas possuem é o ribossomo para a produção de proteína. Então, essas características aí, desenvolvidas pela Margot, demonstram que a endossimbiose pode ter ocorrido. E a gente está falando de evolução, existem uma série de outras questões que podem ser questionadas aí, mas a prova ela vem nesse sentido, tá bom? Alguém perguntou alguma coisa ali? Célula muscular faz isso, né? Multiplicação de mitocôndrias que eventualmente gera uma melhor eficiência energética para a célula, porque o espaço vazio é preenchido por bactérias. Por isso, fazer exercícios físicos melhora o fôlego. Quase! É isso mesmo. Isso aí. Então, você vê como a gente precisa de mitocôndrias agindo, elas mesmas já dão jeito de resolver esse problema, né? Não ficam esperando lá o DNA da célula comandar essa produção. Elas se autoduplicam e começa, então, o processo de produção de mais energia. É isso, gente. Ainda dá tempo da gente responder mais algumas questões aí com a Simone. Então, aproveitando esse contexto aí da professora Edila, aproveitando esse contexto aí da professora Edila, vamos ver se a gente acha aí uma questão que eu quero trabalhar com vocês. Todas as questões, gente, que a gente colocou, essa não, vai passando. Todas as questões que estão aqui são questões de 2019, 2000 é outra. 2019, 2020, 2000, até tem uma de 2021, mais uma. Pode passar. Só para aproveitar o contexto já para... Isso aí, pronto. Então, olha, o Enem 2019. Opa! Respondendo a questão aqui que alguém colocou aí sobre se dá para produzir doenças no laboratório, só dá. É o lugar mais propício para se modificar vírus, para causadores de doenças, tudo isso é possível no laboratório sim, tá? É que eu não vi a questão aí, o questionamento aí na hora que eu estava... Vamos lá? Isso. Então, olha só, já prestem atenção aí. Em 2019, olha o nome, gente, em biologia eu acho fantástico, sabe o quê? Porque os nomes, eles têm significado. E se você entende o significado do nome, se você conhece a etimologia da palavra, você consegue responder muita coisa, tá? Então, olha só, a eritropoetina, EPO, é um hormônio endógeno. E aí eu paro aqui, porque o que foi que a professora Edila falou pra gente? Que a gente começa pelo comando da questão, e a gente sempre esquece. Então, vamos para o comando da questão. O que a questão pede? Uma vantagem da vacina em relação ao tratamento tradicional é que ela poderá... Tem uma falhazinha bem aí. Dá meu computador bem aqui, amigo, por favor. Mas vamos lá, olha só, vamos... Esse comando aí é o comando de uma outra questão. Então, olha, em 2019, a eritropoetina, EPO, é um hormônio endógeno secretado pelos rins que influencia a maturação dos eritrócitos. Suas formas recombinantes, sintetizadas em laboratório, têm sido usadas por alguns atletas em esporte
de resistência na busca de melhores resultados. No entanto, a administração do EPO recombinante no esporte foi proibida pelo Comitê Olímpico Internacional e seu uso é considerado doping. Esquece a questão de vantagens. Isso se deve a quê? Seria isso, tá bom? Esquece aí essa questão de vantagem, que é de outra questão. Então, entenderam aí o contexto? Existe uma substância que é um hormônio, ela já está dizendo para você o que é. Lembra que eu falei para vocês que as questões do Enem já trazem a resposta, para vocês. Então, nossa, você vê esse nome, eritropoetina, o que é isso? EPO, o que é isso? Ela já está dizendo, é um hormônio endógeno secretado pelos rins. E qual é a função, inclusive? Influencia na maturação dos eritrócitos. Então, eritropoetina, eritrócitos. O que eu preciso saber para responder essa questão? Quero que primeiro você vai testar aí. Já lançou aí a enquete para eles? Então, podem responder. É a letra A, lipídios para o aumento do gasto calórico? ATP, um aumento de síntese hormonal. O que esse hormônio causa? Oxigênio para o aumento da produção de ATP? Proteína para aumento da massa muscular? Vitamina C para o aumento da integridade dos vasos sanguíneos. Então, um hormônio produzido pelo rim foi considerado doping. Por quê? O que esse hormônio causa nas pessoas que utilizam esse hormônio? Aí, letra A, letra B, letra C, D ou E? 20 segundinhos para vocês responderem enquanto eu tomo água. Respondam e aí já vão comentando alguma coisa aí no chat. Responderam, Everson? 4, tá faltando gente. Pode responder, Everson, Bianca. Já? Podemos encerrar e passar adiante? Então, qual é o problema? Qual é o problema desse hormônio? Já que é produzido pelos rins e ele está no nosso corpo naturalmente, qual é o problema de eu utilizar esse hormônio? Esqueçam aí esse comando aí que eu falei para vocês que foi uma falha técnica. Os atletas que praticam esporte, vocês já responderam, então vamos só pensar um pouquinho aqui. Vou até ficar sentada, que eu gostei de ficar sentada aqui. Olha só, gente. Os atletas de alta performance que praticam esse tipo de esporte, para melhorar o seu desempenho, eles tomam esse hormônio, que é proibido, é considerado doping, é ilegal. Por que esse hormônio é considerado doping? O que esse hormônio faz? Você consegue descobrir isso com o nome do hormônio. Entendeu? Então, o que ele faz? Lipídios para o aumento do gasto calórico, é isso que ele produz? Incentiva a produção de lipídios? De ATP para o aumento da síntese hormonal? Oxigênio para aumentar a produção de ATP? Aí você já pensa, ATP serve para quê? O que é ATP? Adenosina trifosfato, é a nossa carga energética. Quando a gente precisa de energia para qualquer coisa, as nossas células quebram ATP e liberam essa energia que foi produzida através da fotossíntese, a respiração celular. Ou fotossíntese não, da respiração celular. Já emendei aqui com o que a Edila falou. Respostas? Pode passar. Então, olha só, serve para quê? Oxigênio para o aumento da produção de ATP. E vamos para o quadro, já muda para ali, Everson, para eles poderem copiar o esqueminha aqui e responder qualquer questão que cair sobre esse assunto. Então, olha só, gente, o que eu tiro aqui da questão? Eritropoetina é o quê? É um hormônio produzido pelos rins. Foi a questão que me deu isso. Eritropoetina tem a ver com eritrócitos? Tem. O que é eritrócitos? Aí a gente lembra dos elementos figurados do sangue.
Os elementos figurados do sangue são hemácias, ou eritrócitos, ou glóbulos vermelhos. Os três significam a mesma coisa. Mas quando eu falo de eritrócitos, o que é eritro? Significa vermelho. E citos é célula. Células vermelhas hemácias. Entenderam? Estou trabalhando aí com hemácias. Qual é a função da hemácia? Transporte. Transporte de quê? De oxigênio. O oxigênio serve para quê? Para respiração. Respiração produz o quê? Energia. E é isso que o atleta precisa para ele poder ter um bom desempenho. Só que quando ele utiliza esse hormônio, ele está usando de uma forma ilegal de ter energia. O outro que não utilizou esse hormônio está em desvantagem, por isso que é considerado doping, tá? Então, nas respostas aí, se você souber o que são os eritrócitos, se você souber qual a função deles, você vai saber que o uso desse hormônio vai gerar maior produção de oxigênio para o aumento de quê? Da produção de ATP, que é energia. Ele está em vantagem, ele vai correr mais rápido, ele vai jogar mais rápido, ele vai pular mais alto, ele vai fazer qualquer coisa mais se ele estiver utilizando esse hormônio, tá bom? E é uma substância que não é uma substância química, não é química, não é produzida em laboratório, é produzido pelo próprio corpo. Mas quando o corpo produz, está nos níveis normal. Quando é sintetizado no laboratório, inserido no teu corpo, é doping, tá bom? Só para continuar aqui, só um pouquinho para vocês entenderem, leucócitos, elemento figurado também do sangue. O que significa leuco? Branco, citos, célula. Então, os leucócitos são os glóbulos brancos. Serve para quê? Defesa. Defesa do nosso organismo. Tem a ver com o quê? Com a vacina. A vacina aumenta a produção das células de defesa do nosso corpo, das específicas para combater aquele patógeno. E as plaquetas? Plaquetas são fragmentos da célula que servem para coagulação sanguínea. Quando você se fura, corta, quando rompe um vaso sanguíneo, o que acontece? O sangue começa a extravasar. As plaquetas vão para lá, liberam o fibrinogênio, que é uma substância que faz um emaranhado nos glóbulos vermelhos e faz com que ele fique coagulado, grossinho, sequinho. E aí o sangue não extravasa. Quando você tem deficiência em plaquetas, você tem uma doença chamada de... Esqueci o nome da doença agora. Hemofilia. Hemofilia. Então, quando você vai fazer qualquer tipo de cirurgia, o médico pede a contagem das plaquetas para saber se vai, ao fazer o corte, esse corte vai ser... O sangue vai dar conta de coagular e você não morrer de hemorragia. Vamos lá para a professora Edila, que a gente está correndo contra o tempo. Eu vou compartilhar a questão de... a última lá embaixo. Pode colocar lá na última. Isso. Transgenia e agricultura. Pronto. Agora volta. Saindo. Transgenia e agricultura. Transgênicos, né? É um assunto que está bem cotado para aparecer nessa prova também. Então, a gente tem que pensar aí em transgênico. O que é um organismo geneticamente modificado? Ele é a mesma coisa que um transgênico? Ou não? Coloquem aí. Organismos geneticamente modificados e transgênicos a mesma coisa? Reinaldo? Sim. Ok. Um organismo, o transgênico, ele é um organismo geneticamente modificado, mas nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico, tá? Essa diferenciação a gente faz da seguinte forma. O organismo que é geneticamente modificado, o nome já está falando, ele teve uma modificação na sua carga genética, tá certo? Só que o transgênico, ele teve uma modificação e essa modificação foi feita com a inserção de um gene de outra espécie. Então, eu já até falei, acho que isso para vocês, que eu fazia estágio no laboratório, que a Vale do Rio Doce que patrocinava as pesquisas, que subsidiava as pesquisas. E a ideia era o seguinte, era a gente fazer bactérias
acenderem na água do rio quando tivessem em contato com o mercúrio. E quando ele acendia, essa bactéria acender, que não é próprio das bactérias, era um gene que a gente pegava, buscava lá dos vagalumes. Então, a gente utilizou um procarioto e utilizou lá um vagalume, né? Então, espécies diferentes, isso é um transgênico. Agora, um organismo geneticamente modificado, a gente pode modificar ele para melhorar dentro da própria espécie. Então, a gente tem uma gama de características dentro da própria espécie e eu posso ir selecionando ali os mais resistentes e fazendo uma cultura só com aquele grupo ali dentro da mesma espécie, então. Tá certo? Esse é o símbolo dos transgênicos que aparecem nos animais. A imagem aí do lado está mostrando pelo mundo os alimentos que a gente consome. Nem todos eles aí são produzidos no Brasil, mas aqui a gente tem muito trigo, praticamente todo o milho também do Brasil é transgênico, e girassol aqui no Brasil não sei se tem todos ou se tem só uma parte da produção, mas a gente tem que ficar de olho no que está acontecendo, porque a gente tem prós e contras para essa produção de alimentos transgênicos. Então, claro que tem uma defesa. Já vi até teia de aranha ser produzida nas folhas de soja usando genética aplicada, inclusive foi a Embrapa que fez isso. Quando a gente entra lá no site, olha, gente, Globo Rural, para você fazer prova de genética, é uma beleza, porque o que tem de divulgação, de experimento da Embrapa, é uma beleza, é isso mesmo. E aí, olha só, o que vai acontecer então? O que a gente tem de prós, o que a gente tem de contra quando a gente fala dos transgênicos? A defesa, inclusive da Embrapa aí, em muitos casos, vem do seguinte: bom, se você tem um organismo geneticamente modificado, se você tem um transgênico com características de outras espécies, a primeira coisa que você faz é diminuir o impacto daquela agricultura, daquela plantação, porque você aumenta a produtividade. Então, se você aumenta a produtividade, você precisa talvez de menos espaço para produzir mais alimento, né? Então, o impacto gerado, ele acaba sendo menor. Outra coisa também que você tem é a flexibilização das espécies. Então, o que vai acontecer? A gente tem diferentes climas espalhados pelo Brasil. E a gente tem culturas que elas são específicas de determinada região por conta da condição climática, da condição de solo. Quando você trabalha com transgênico, você consegue fazer modificações a nível genético, que essas modificações fazem com que essa cultura, essa planta, ela possa crescer em diversas partes do Brasil, né? Então, você consegue fazer essa produção e o escoamento dessa produção de maneira mais barata, né? De maneira mais fácil, mais rápida, diminuindo os custos em transporte e uma série de outras coisas. Então, é um fator positivo aí, tá? Mas quando a gente fala de fatores negativos, a gente tem que pensar no seguinte: que quando a gente mexe na constituição genética de um ser vivo, colocando naquele ser vivo características de outra espécie, você torna aquela espécie exótica, né? O que é uma espécie exótica? É aquela espécie que não faz parte daquele ecossistema. Ela veio como se viesse de fora, né? E aí, quando ela chega ali, ela altera os padrões de cadeia alimentar que já estão rolando naquele ecossistema. Então, você passa a ter ali uma espécie exótica. Outra coisa que acontece também é a perda da biodiversidade local. Então, se a gente pensar na cultura do milho, a gente tem um monte de tipos, de espécies de milhos diferentes, com grãos diferentes. Quando você começa a produtividade só dos transgênicos, essas outras aí, elas são esquecidas, né? E elas acabam desaparecendo do ambiente porque você começa a produzir somente aquela espécie modificada que te dá mais lucros, né? Então, aí uma outra coisa. E uma coisa que fica
que era para ser um benefício e acaba sendo uma desvantagem, é o uso do agrotóxico. Então, se você faz uma modificação genética para você ter uma planta mais resistente a insetos, por exemplo, a ideia é que você utilize menos agrotóxicos. Mas aí o agricultor lá, na hora que ele está trabalhando, o que é que está acontecendo? A ideia era que você mantivesse a sua cultura livre de uma determinada praga, mas agora você tem outra atacando. Como aquela planta é mais resistente, você coloca muito mais agrotóxico do que você poderia usar. Então, o que tem se percebido nas pesquisas é que a gente tem utilizado mais agrotóxicos por conta dessa resistência da planta. E quando a gente fala em nível de pesquisa, eu já leio a sua pergunta aí, o Reinaldo, o seu comentário, já faço a leitura. Quando a gente fala assim, nível de pesquisas, o que é que tem, né, de problemática do consumo disso com humanos, a gente tem pesquisas de curto prazo. Mais pesquisas de curto prazo. Então, faz pesquisas a curto prazo com determinados animais consumindo transgênico e a gente fala, ok, tá tudo bem. Poucas pesquisas que a gente tem em períodos maiores, de 3 anos, 4 anos, está mostrando que não está tudo tão bem assim, que algumas problemáticas podem surgir. Então, tem uma discussão muito grande a respeito disso. Em outros países, a legislação é bem clara de deixar muito evidente no alimento que a pessoa está consumindo, que aquilo ali é transgênico. No Brasil, a gente tem a informação, mas muitas pessoas ainda não conhecem nem sequer o símbolo, né? Então acabam consumindo sem ter de repente, essa consciência se querem ou não consumir um transgênico. Deixa eu ver ali o que o Reinaldo colocou. Deixa mais para perto, gente, porque eu acho que eu estou ficando um pouquinho cega. Por outro lado, não tem como saber exatamente até que ponto um produto transgênico é seguro para o consumo, já que eles são recentes. É justamente isso. Né? Essa questão da gente não ter pesquisas a longo prazo. Pior até que ponto ele é seguro consumir esse produto. E os prejuízos para a saúde do organismo, isso pode causar, será que o nosso organismo pode sofrer mutações através das mutações dos alimentos? Será que é o apocalipse? Não sabemos ainda. Ninguém fala que o trigo é geneticamente muito modificado, mas pois é, quando eu morei na Argentina, nas padarias, pelo menos da cidade onde eu morava, do lado de fora das padarias tinha a indicação. Aqui nós trabalhamos com trigo transgênico, ou aqui nós não trabalhamos com trigo transgênico. O trigo também, boa parte dele já está todo modificado. É uma problemática mesmo, mas fique esperto aí com essa questão que está sendo bastante cotada para aparecer na prova desse ano. Dá tempo de mais uma, Simone? Mais uma última para já fechar com esse assunto aí. Mas fica sentado aqui com a gente. Sim. Vamos, agora a gente já finaliza aqui as duas, né? Com essa questão que tem tudo a ver. Aí eu quero, Everson, que você volte. A primeira questão na volta é a questão que eu quero que compartilhe aí com eles. Aí, exatamente essa daí, olha, lembrei dessa questão, falei tudo, o que a gente nem combinou, gente, mas o que ela estava falando tinha tudo a ver com essa próxima e última questão de 2020. Olha, eu estou aqui segurando a goiabinha, não fazendo propaganda, isso não é uma publi, mas eles colocaram aqui, eu estou vendo os ingredientes. Soja, trigo, né? Um monte de coisa tem aqui e não tem nenhuma indicação de que aqui tem produto transgênico. Não tem nem nada. Que não tem, né? Não tem. Soja aqui no Brasil é muito difícil você não ter soja transgênica. Aqui, ó, tá uma indicação de que no Brasil a legislação não é tão eficiente quanto em outros países. Verdade, mas vocês que estão entrando no mercado, estão entrando na faculdade para entrar no mercado de trabalho, vocês podem fazer a diferença. Isso é uma construção e vocês podem fazer parte disso. Então, vamos para a nossa questão. Se eu conseguir ler, né? Enem 2020. Instituições acadêmicas de pesquisa no mundo estão inserindo genes em genomas de plantas que podem codificar produtos de interesse farmacológico. No Brasil, está sendo desenvolvida uma variedade de soja
com viricida ou microbicida capaz de prevenir a contaminação pelo vírus causador da AIDS. Em leguminosa, essa leguminosa está sendo induzida a produzir a enzima cianovirina N, que tem eficiência comprovada contra o vírus. Olha o comando da questão que deveria ter sido lido antes. A técnica para gerar essa leguminosa é um exemplo de quê? Vamos já analisar um pouquinho o texto, já que é a última. No texto, ele está falando que é uma mistura de genes entre plantas e vírus. Ou seja, duas espécies diferentes. Aí já tem, a professora Edila falou ali atrás, já uma dica sobre isso. Então, essa técnica é um exemplo de quê? Vamos ver as opções que tem aí. Letra A, hibridismo. Letra B, transgenia. Letra C, conjugação. Letra D, terapia gênica. Letra E, melhoramento genético. Abra aí a enquete, Everson, para eles votarem. E aí a gente continua. Dando mais algumas informações sobre a questão depois que vocês votarem. Essa água não é tua? Não é tua. Encerra e lança de novo, que eu acho que não tá. Já tá? Ah, achei que não tava. Você foi tão rápido que eu não percebi. Todos já votaram? Não, 4 de 6. Uhum. Mais alguns segundinhos aí. Lembrando que o Everson e a Bianca podem votar. A Paty também, que está assistindo, pode votar. A gente aceita a votação de vocês, que eu sei que vocês lembram disso no ensino médio. E sem falar que depois da explicação da professora Edila, fica muito mais fácil, né? Se vocês prestaram atenção, a nossa equipe de apoio... eu sempre quis falar isso, gente, a equipe de apoio. Eu estou me realizando aqui hoje, me sentindo Ela tá se sentindo apresentadora. A apresentadora, a própria Fátima Bernardes. No encontro, tem até o sotaque. Ó, encerra aí, Everson. Encerra aí, senão a gente vai continuar aqui, já tá passando o horário. Sim, encerra aí, compartilha os resultados. O pessoal colocou B, transgenia. Confere? Será que foi isso? O que vocês escreveram? Vamos ver o que eles escreveram. Tem alguma coisa sobre essa questão aí que vocês escreveram agora? Não. Não, então vai lá, gente. Primeira coisa, existem duas questões aí que foi marcada, inclusive, que dá para confundir. Mas se nós soubermos o que significa cada um desses itens, primeiro, olha, você vai responder a questão, é o seguinte, você olha, você sabe o conteúdo, você vai lá e marca e passa para a próxima. Você não sabe o conteúdo, vai pela eliminação. O que é da questão que você sabe? Desses termos aí, quais os termos que tem aí que você domina para você dizer, opa, se é isso, logo, não é o que a questão está pedindo. Hibridismo é algo que confunde muito essa questão. Marca aí, pode colocar aí a resposta certa. Letra B, é transgenia. Como é que eu faço, professora, para eu diferenciar esses termos? Aí não tem outra, a gente tem que saber o conteúdo mesmo. Então, o que é hibridismo? É mistura de genes. E transgenia é mistura de genes. Como é que eu diferencio um do outro? Hibridismo é a mistura de genes de espécies iguais. Se fazem um experimento aqui entre eu e a professora Edila, duas espécies, Homo sapiens, né? Mulheres e professoras de biologia, é tudo igual, gente. Vai dar um híbrido. Então, vai dar um híbrido. Entenderam? Agora, se a gente pega a professora Edila, e eu adoro usar exemplo de outra pessoa, e a gente transfere uma planta, o gene de uma planta, mistura com o gene da professora Edila. Girassol, por favor. Do girassol com a professora Edila, vai dar o quê? Uma espécie geneticamente modificada pelo processo de transgenia, vai dar um transgênico. Sim. Então, transgênico é mistura de genes de espécie diferente. Hibridismo, mistura de genes de espécie igual. Anota isso aí para você acertar na prova. E o que seria conjugação? Conjugação é quando a troca de material genético de bactérias. Vocês sabem como é que as bactérias se reproduzem. As bactérias, elas se reproduzem através da reprodução assexuada. Sim. Elas duplicam o material genético, acordam um belo dia e dizem, ai, que dia lindo para eu me reproduzir.
Aí dobra o material genético, divide ao meio e tem 2 bactérias iguais, sem variação genética. Aí elas criaram uma estratégia para resolver isso, porque não ter variabilidade genética é um problema. As bactérias se juntam, se aproximam, bactérias diferentes ali se aproximam, aí elas formam uma ponte entre uma bactéria e outra. A projeção do citoplasma de uma bactéria para outra forma uma ponte chamada de peeling. Por esse peeling, uma bactéria manda um pedacinho do material genético dela para outra. Esse pedacinho do material genético se acopla ao DNA da outra bactéria, elas se separam e se dividem. Então, elas tiveram reprodução assexuada com variabilidade genética. Alguns livros dizem que é reprodução sexuada, outros dizem que não. Aí você tem que entender o que a questão está pedindo. Se você souber que conjugação é a troca de material genético entre bactérias, está tudo certo, você vai acertar a questão. E o que seria terapia gênica? É a transferência de genes saudáveis para corrigir algum problema que aquele organismo tenha. E o que seria melhoramento genético? É eu selecionar aqueles genes modificados que eu quero, aqueles maravilhosos, e inserir no organismo para melhoria de características. Então, olha só, a gente fez aqui uma revisão de 5 termos que, se cair na prova qualquer um desses termos, vocês vão acertar se prestaram atenção. Então, só para a gente concluir ali, que eu não falei agora, lá na transgenia, se a gente acaba, que o nosso tempo já encerrou, a transgenia a gente pode usar vírus para poder colocar esse gene de interesse dentro da célula que você está querendo fazer, transformar em transgênico, e a gente pode utilizar uma técnica chamada de biobalística. Essa técnica é como se você utilizasse uma bala mesmo, um tiro. Você desse um tiro na célula que você está querendo fazer a modificação. Então, você usa uma micropartícula de ouro ou de tungstênio e você acopla nessa micropartícula o gene de interesses, enzimas, e aí você projeta esse fragmento numa velocidade de mais ou menos 1.500 km por hora, e aí ele não destrói a célula, vai no alvo e você coloca lá dentro o gene de interesse. Então pode aparecer esse tipo de informação lá nos textos, não se desespere, vai estar falando de transgênico. Tá? Perfeito. Então é isso. Gente, é isso. Simone, valeu, obrigada. Tamo junto. Pela companhia. E olha só, galera, o nosso objetivo aqui é ter contribuído um pouco para que vocês façam uma excelente prova, passem no vestibular, no curso que vocês escolheram, e que, de alguma forma, essa aula de hoje fique marcada na vida de vocês, quando vocês virem a questão que fala sobre algum desses assuntos, vocês lembrem da gente, assim, com muito amor e carinho, acerte a prova e depois venha comemorar com a gente. Então, excelente prova para todo mundo. Orando para a gente ter pego aqui, selecionado os temas mais relevantes, que dê certo, vocês estão preparados, eu tenho certeza que vocês vão fazer uma excelente prova. Domingo arrasem e descansem, confiem, vai dar tudo certo. E a gente vai estar orando por vocês, como oramos na semana passada. Com certeza. Tchau, gente. Boa Tchau. prova. Bye, bye.